Os icebergs são bem misteriosos. São blocos de gelo gigantes com profundidades imensas e escuras. Então eu produzi o meu próprio iceberg, separando em camadas. Na camada 1 vai ser de curiosidades e algumas teorias que podem ser verdade ou não. Então eu vou separar em pontos. Se o ponto ficar verde é porque é verdade. Se um ponto ficar amarelo é porque é mais ou menos verdade e tem uma teoria por trás. Mas se o ponto ficar vermelho é porque é falso. Então cada camada eu vou me aprofundando nos assuntos polêmicos e sérios e bem assustadores. Então senta aí porque hoje vamos falar sobre os icebergs dos animes. Nível 1. A superfície. Os mesmos universos de Makoto Shinkai. A teoria diz que Makoto Shinkai faz os mesmos universos de todas as suas obras, como os personagens de Uname que aparecem em O Tempo com Você. Bem, isso é realmente verdade e é confirmado até por ele. Não, é claro que não são todas as suas obras, mas sim, é verdade. As quintuplas é a mesma pessoa? Se você não sabe o que são quintuplas, são 5 irmãs gêmeas. E no anime chamado Gotobu no Hayomi, a gente acompanha um protagonista chamado Futuro, que vai se casar com uma das quintuplas da família. Mas ele não pode descobrir quem é a noiva até o dia do casamento. E ele terá que descobrir isso sozinho. E a teoria diz que as quintuplas são na verdade a mesma pessoa. Porque no final do anime vemos que ele se casou com uma das quintuplas e vemos 5 espelhos, ou seja, representando a mesma pessoa, só que com personalidades diferentes. E é claro que isso tudo é uma mentira, mas a teoria assim é interessante. A Viagem de Chihiro, o único anime que ganhou o Oscar. A Viagem de Chihiro é um filme de 2003. E com uma animação linda e uma história espetacular, venceu na categoria da animação do Oscar no mesmo ano. Mas nos anos seguintes, vários outros animes também foram indicados, como O Castelo Animado e A Princesa Kaguya, que não ganharam. Mas o que me chama a atenção é em 2021, onde Demon Slayer, que tem uma animação linda e uma história de chorar, não foi nem sequer indicado ao Oscar. Mas a Disney, uma das maiores empresas mais ricas do mundo, teve não só um, mas sim 2 filmes indicados. E adivinha quem ganhou? Sim, Soul, da Disney. Eu sei que Soul é bom, mas pelo menos Demon Slayer deveria ter sido indicado, né? E tá aí alguns e outros motivos que eu não assisto mais o Oscar. A pizza dos animes. Tá, calma, essa frase vai fazer sentido agora. Pizza Hut é uma das marcas de restaurante de pizzaria mais famoso do Japão. Tá, mas o que essa marca de pizza tem a ver com o mundo dos animes, se você tá se perguntando? Bom, ela é uma das maiores marcas investidoras dos animes, tendo investido mais de 35 animes, como Shingeki no Kyojin e Fullmetal Alchemist, os animes que hoje fazem um grande sucesso. Sim, ela existe aqui no Brasil, só que infelizmente não divulgando nenhuma marca de anime, e isso é muito triste, mas sim, é bem interessante. Por que os heróis não têm armas? My Hero Academia ficou muito famoso por causa da sua animação e da sua história, que tem várias inspirações tiradas em quadrinhos. Só que quando a gente vê um anime, a gente vê mais porradaria do que troca de tiros. Ou seja, por que eles não usam armas de fogo? Pensa comigo, alguns heróis e vilões têm alguns poderes que precisariam tocar nas pessoas para ativá-los, como a Uraraka, por exemplo. Ou seja, armas de fogo facilitaria o trabalho do vilão como do herói, certo? Sim, mas infelizmente isso tiraria o foco principal do anime, que é de luta. E sim, existem armas em My Hero Academia, como os policiais que uma vez ou outra ficam atirando, e vilões que também têm arma. Se você quer saber mais sobre esse assunto, que é muito grande, eu recomendo esse vídeo do canal Linkzinho 2. Ele explica com mais profundidade esse assunto
bem interessante. Camada 2. Águas rasas. A reportagem do Death Note. No dia 17 de outubro de 2021, como vocês já sabem, a Record TV produziu uma reportagem sobre o anime Death Note, no qual o motivo é que uma mãe e a sua filha de 12 anos comprou um caderno do anime, mas no dia seguinte elas tiveram uma discussão e a filha escreveu o nome da sua própria mãe no Death Note, traduzindo o caderno da morte. Sim, a Record falou disso sem ter prova nenhuma e culpando não só o Death Note, mas sim todos os animes em geral. A Record foi muito criticada e perdeu muita credibilidade. E é claro que a internet exagerou um pouco, né? Mas desde então a Record parou de produzir esse tipo de reportagem. Evangelho representa a depressão. Neo Genesis Evangelion é um anime bem difícil de explicar. Para mim ele tem um final mais confuso que eu já vi em toda a minha vida. E é claro, tudo é explicado no filme The End of Evangelion. Mas mesmo assim várias pessoas tentaram buscar o significado do final da série original. Na cena onde Shinji, que está triste por causa do seu pai, que não liga mais para ele, e sim para Yanami, e a perda da sua mãe, e entre outras coisas psicológicas que deixam o garoto inconsolável. Mas depois dele aceitar a verdade e compreender a realidade, ele é parabenizado por todos do anime, significando o fim da depressão. Parabéns! Meus parabéns! Meus parabéns! Meus parabéns! Obrigado, pessoal. Rengoku realmente morreu? A morte de Rengoku foi algo inesperado no anime Demon Slayer, e tem muita gente que não aceita a morte de Rengoku até hoje. Então criaram essa teoria bem absurda. Nos episódios da segunda temporada e no anime Demon Slayer Mugen Train, eles derrotam um Oni que faziam as pessoas dormirem para se alimentar delas, fazendo que as pessoas sonhassem com coisas boas. Mas quando eles derrotam o Oni, que na verdade era um trem, Kwanzaa aparece do nada, literalmente, e eles lutam, mas Kwanzaa mata Rengoku. Mas então, será que todos ainda estão sonhando? Natsuki, Shiro, ou será que só Rengoku ainda está sonhando? Essa teoria sai um pouco dos trilhos, mas faz um pouco de sentido às vezes. Isso mostra que as pessoas que não se conformam com a morte do seu personagem favorito inventam as teorias absurdas para ficarem mais calmas. Ash está em coma? Eu não gosto muito de Pokémon, mas ele é um principal anime que muita gente viu na infância. No anime acompanhamos Ash e os seus amigos, e é claro, o Pikachu, que capturam monstrinhos chamados Pokémons, onde eles têm que treiná-los para lutarem entre si. Mas se isso tudo que eu falei fosse ilusão, um sonho de Ash. A teoria vem do primeiro episódio, onde fomos apresentados ao Pikachu, onde Ash pega ele e leva um choque tão grande que deixa ele em estado vegetativo, assim entrando em coma até os dias de hoje. Essa teoria é tão absurda, e sim, Ash está vivo, e tudo o que aconteceu no anime foi real. Bem, pelo menos no anime, né? Camada 3. Águas insondáveis. A escuridão toma forma. Eiichiro Oda divulgou um final de One Piece. Eiichiro Oda, como alguns de vocês já sabem, é o criador dos maiores animes de todos os tempos, One Piece. E como vocês já sabem, o anime ainda não acabou. E quem sabe o final do anime e do mangá é o próprio Eiichiro Oda. Bem, não exatamente. Ele já disse o final do anime para mais uma pessoa. Não para um dos seus familiares, não para um amigo, mas sim para uma criança.
Hinata Fujinami é uma criança que infelizmente sofre com câncer de pulmão. E após meses de tratamento, uma fundação chamada Make a Wish, traduzindo Faça um Pedido, perguntou para o garoto qual era o desejo dele. E ele respondeu que queria saber o final do seu mangá favorito, One Piece. Então Eiichiro Oda foi convidado e aceitou o pedido do garoto. Então ele contou o final do anime e Eiichiro Oda fez o prometer que esse segredo ficaria guardado entre eles. E o garoto no final chorando disse, abre aspas, One Piece é lindo, fecha aspas. Fullmetal Alchemist, Nina. Tá, todo mundo já conhece o episódio de Fullmetal Alchemist, mas eu vou dar um breve resumo do episódio chamado A Noite do Lamento da Quimera. Edward e Al vão para a casa de um alquimista federal para saber se ele consegue trazer os corpos deles de volta. Lá eles conhecem uma criança e o seu cachorro, Nina e Alexandre, e o seu pai dela, Trucker. Mas ele está com a licença de alquimista federal prestes a acabar. E para ele renomear o cargo dele, ele tenta montar um animal usando outros animais. E depois deles brincarem muito e ler alguns livros, Edward e Al voltam no dia seguinte. E Trucker finalmente terminou seu projeto. Mas algo estava errado. Sr. Tucker, quando foi mesmo que ganhou a licença federal? Deixa eu ver, foi há 2 anos. E quando foi que sua esposa te abandonou? Foi há 2 anos. Eu detesto crianças espertas como você. Juntando o corpo de Alexandre com de Nina, formando esse quimera. E no final, Asuka mata não só o pai da Nina, mas sim a própria Nina. Sim, existe um motivo para que essa cena seja tão revoltante. Nossos sentimentos entre cachorros e crianças são mais fortes. Por exemplo, se um adulto for atropelado, calma, ele está bem. Você não vai ter muita empatia por ele, até porque ele já sabe que tem que olhar para os dois lados da rua para atravessar. E agora, se uma criança ou um cachorro for atropelado, aí sim a sua empatia aumenta. E por isso essas cenas são muito tristes e revoltantes. Da perda de Nina, uma criança inocente, com o seu cachorro. Elfenline, a crueldade com o cachorro. Lembra quando eu disse que crianças e cachorros te deixam com uma empatia muito grande? Então, no anime Elfenline, Luke, uma garota que mora em uma casa de adoção, onde ela é maltratada pelos próprios colegas. Mas ela encontra um cachorrinho e fica cuidando dele. Mas uma amiga, por assim dizer, fala do cachorro para outros colegas, onde nós temos uma das cenas mais chocantes do mundo dos animes, envolvendo um cachorro. No fim, ela acaba matando todos eles e vê o lado sombrio da humanidade. Por isso que ela não hesita em matar qualquer um que vê pela frente, sem ter empatia nem dó das pessoas. Atenção, a partir de agora o vídeo vai ficar um pouco mais pesado, envolvendo violência extrema e abuso. Se você não gosta desse tipo de coisa, eu recomendo que você encerre o vídeo por aqui. Para quem resolveu parar por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Bem, já que os outros já saíram, vamos começar, porque a partir de agora o vídeo de classificação de 14 vai para 16 anos. Camada 4. Escuridão. O abuso em Goblin Slayer. Alguns animes podem ter cenas traumatizantes. Pode ser uma cena sangrenta ou outras envolvendo animais. Mas essa cena do primeiro episódio de Goblin Slayer passou de todos os limites, envolvendo uma cena. No começo do episódio acompanhamos uma jovem curandeira, que infelizmente o seu nome não é divulgado, e se junta com mais um homem
e 2 mulheres para capturar globes, monstros pequenos que causam o caos por onde passam. E depois de muito tempo, eles chegam em uma caverna e no fundo dela eles encontram vários globes e começam a lutar. Mas um globe gigante aparece e mata um menino e fere a outra com uma espada venenosa. E a terceira do grupo infelizmente não escapa e tem suas roupas rasgadas. E um anime não mostra, mas conseguimos ouvir os seus gritos agoniantes e de desespero. Mas no final do episódio, o caçador de globes mata os globes e o globe gigante e mostra que ela sobreviveu, mas totalmente traumatizada. Boku no Pico. Tá, isso não é um anime, é um hentai, é a mesma coisa. Esse anime causou muita polêmica na época, sendo o primeiro anime desse tipo envolvendo crianças em caráter de ação. E o criador dessa obra é nada mais nada menos que Oi Madoka, o criador de Dinossauro Rei, o desenho que fez infância para muita gente. E também Baki, um dos melhores animes de luta de todos os tempos. A reputação dele tá tão péssima que se você pesquisar o nome dele do Google, vai aparecer o nome de outra pessoa. Quem diria, um cara que fez a infância de muita gente e um anime de luta incrível seja esquecido por causa de um projeto doentio. O hentai que foi dublado. O motivo que hentai não é dublado é meio óbvio, né? Nenhuma empresa quer vínculo da sua imagem com conteúdo adulto. Mas em 1990, com os animes fazendo um grande sucesso aqui no Brasil, com a Rede Manchete com Cavaleiros do Zodíaco, a Globo com Dragon Ball, até a Record com Sailor Moon, e a Band resolveu comprar animes também. E resolveu comprar com a Sato Company, que pegaram Akira e mais um anime perdido chamado A Lenda do Demônio. Eles sabiam do conteúdo, mas mesmo assim eles dublaram para passar nas madrugadas. O problema é que esse anime, que tem muitas cenas pesadas envolvendo até cenas de assédio, na estreia do anime tinha uma péssima audiência, mas pouco a pouco a notícia se espalhou e começou a crescer muita audiência, e foi reprisado apenas mais uma vez, só que desapareceu sem mais nem menos. É só esse, mas sim, tem mais outros icebergs assustadores por esse oceano vasto, com mais mistérios e cenas assustadoras, e esse é literalmente a ponta dos icebergs. Mas não se preocupe, todos têm o seu lado ruim, e os animes não são diferentes, então não se preocupe, continue vendo seus animes tranquilos, fique tranquilo, tenha calma e tenha uma boa noite de sono.